Hoje, meus irmãos, quero continuar conversando com vocês sobre Nossa Senhora, aquela humilde e simples mulher do Evangelho que veio a se tornar a Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus. Aliás, Mãe de Deus é um título glorioso que nos faz recordar que Maria é aquela mãe humana da qual Deus fez nascer o seu Filho Jesus. E assim foi. Conforme a vontade de Deus Pai, Maria se tornou mãe de Deus Filho por contingência histórica. Quero dizer, contingência histórica, não mãe de Deus desde toda a eternidade, mas mãe de Deus a partir daquele instante em que ele, Jesus, que é Deus, se fez carne, através da carne da Santíssima Virgem Maria. Por isso, eu só posso dizer que Maria não é mãe de Deus se eu negar a divindade de Jesus. Ele nasceu dela. Vamos pensar juntos. Não foi do ventre de Nossa Senhora que Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, tomou a sua forma humana? E aquele corpo humano do Senhor, gerado nas entranhas de Maria, não se integrou para sempre na divindade de Jesus? Jesus, que era só divino, no ventre de Maria, se tornou divino e humano. Pois é, e hoje, lá na eternidade, aquele corpo gerado no ventre de Maria não está glorificado como corpo de um Deus. Eu não posso separar o corpo de Jesus da divindade de Jesus. Preste atenção. Por necessidade de se fazer homem na encarnação, Jesus teve de se recriar, se fazendo divino e humano ao mesmo tempo. Ele não nasceu só Deus, ele nasceu homem, nasceu Deus homem. Quer dizer, Jesus tinha uma só natureza. E ao se fazer homem, começou a ter duas naturezas. A natureza humana unida à natureza divina. E foi com estas duas naturezas que Jesus nasceu de Maria. Portanto, ao ser gerado em Maria, com duas naturezas, a divina e a humana, Jesus se tornou filho de Deus e ela se tornou mãe de Jesus com as duas naturezas que ele tem. Ela é mãe de Jesus com as duas naturezas que ele tem. Irmãos? Afirmar que Maria não é mãe de Deus é uma heresia. É por contingência histórica, mas se Jesus é Deus e como Deus humanado nasce do ventre de Maria, como posso dizer que Maria não é mãe do Senhor? Ele, como Deus humanado, não nasceu do ventre dela. Quem nasce não é filho. E o ventre de onde nasce não é o ventre de sua mãe. Vejamos como o Catecismo Católico explica essa doutrina. Vamos ver como é explicado aqui no Catecismo Católico. É Catecismo Católico número 466. Diz assim: o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou de verdade, mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que Jesus tem o seu corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual ele, o Verbo de Deus, nasceu segundo a carne. Catecismo Católico 466. Jesus não tirou de Maria a natureza divina, ele já tinha. Tirou dela a natureza humana. E uniu as duas. Nasceu dela. Você compreende? A igreja aqui está dizendo que Jesus não tirou de Maria a sua vida divina, como eu disse. Quando foi gerado, Jesus já era Deus desde toda a eternidade. Mas Jesus tomou o seu corpo da natureza de Maria. E então assim foi. Porque ele tomou o corpo da natureza de Maria, Maria se tornou mãe dele. Não só mãe do corpo, porque ele não nasce só corpo, nasce Deus e corpo. Com a carne que ele teve de Maria é que Jesus se tornou Jesus Deus, o menino Jesus que nasceu. Você compreende? Agora, este acontecimento de que Jesus, como Deus na encarnação, pôde se fazer a si mesmo homem e Deus, e ao mesmo tempo assumindo um corpo humano no ventre de Maria, isso é um mistério. Um mistério que a Mãe Igreja chama de mistério da encarnação. Como Deus se encarnou, ele é que sabe. Um mistério que foi o Espírito Santo quem realizou, fazendo a vida humana de Jesus nascer de Nossa Senhora.
Observe como ela mesma explica. Vamos ler na nossa Bíblia. Vamos ler na Bíblia. Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 49. Maria disse: minha alma glorifica o Senhor e meu espírito se rejubila em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos nesta pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque aquele que é todo-poderoso e cujo nome é santo, realizou em mim grandes coisas, realizou em mim maravilhas. É Lucas capítulo 1, 46 a 49. Não é bem uma beleza esta palavra de Nossa Senhora? Um hino bíblico, ao mesmo tempo simples, grandioso e ao mesmo tempo solenemente humilde. Maria está nos contando que foi Deus quem a fez mulher santa, a mulher santa que ela é. Ela disse: as gerações um dia haverão de me chamar bem-aventurada. E o que ela afirma? Um dia haverão de descobrir as maravilhas que o Deus Todo-Poderoso realizou em mim. Observe, quando a Santa Mãe de Jesus afirma: o Deus Todo-Poderoso, cujo nome é santo, realizou em mim maravilhas, não está a Senhora se referindo ao grande mistério que está contido naquela sua gestação misteriosa? Veja bem, Nossa Senhora afirma que Deus estava realizando nela uma maravilha. Veja o Magnífica, justamente como resposta ao elogio de sua prima Isabel, que ao ficar cheia do Espírito Santo, profeticamente a estava chamando de Mãe do meu Senhor. Agora eu pergunto para você que está me escutando, o que quer dizer Mãe do meu Senhor? Foi Isabel que disse. No contexto da linguagem bíblica, quando se diz o Senhor, é a mesma coisa que dizer meu Deus. Ora, se assim é, quando Isabel está chamando Maria de Mãe do meu Senhor, não está chamando Maria Mãe do meu Deus? Estava ou não estava? Vamos ler na Bíblia. Evangelho de Lucas. Vamos ler aqui na Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 41 a 43. Diz assim: Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E perguntou: de onde me vem esta honra de vir a mim me visitar a mãe do meu Senhor? Não é claro, irmãos? Lucas capítulo 1, 41, 43, é profundo demais. Na simplicidade desta profecia está presente com muita claridade a proclamação de um grande mistério. Maria é a mãe do Senhor, quer dizer, Maria é a mãe de Deus. Aqui a gente pergunta, como poderia uma mulher humana ser mãe de Deus, não é verdade? Esta é a grandeza da Senhora. Foi o próprio Deus quem inventou esta grandeza. Você compreende? Na linguagem bíblica, ao dizer meu Senhor, está se dizendo meu Deus. A expressão meu Senhor e a expressão meu Deus querem dizer a mesma coisa. Portanto, no Evangelho, é o próprio Espírito Santo proclamando este mistério. Nós observamos em Lucas capítulo 1, versículos 41 e 43, o Espírito Santo colocou nos lábios da Santa Isabel, da prima Isabel, esta profecia. Foi o Espírito Santo que proclamou: de onde me vem esta honra que vem a mim me visitar a mãe do meu Senhor? Foi o Espírito Santo que falou. Isabel, cheia do Espírito Santo, proclamou essa profecia. De onde me vem esta honra que a mim me venha visitar a mãe do meu Deus? Você compreende? Leia Lucas 1, 41 e 43. Isabel proclamou esta profecia cheia do Espírito Santo, dizendo: Mãe do meu Senhor. Você compreende? Maria é mãe de Deus. Essa verdade nos remete à indagação de um outro mistério. Como a natureza puríssima de um Deus sem pecado poderia se encarnar dentro das contaminações de uma natureza humana escravizada às leis do pecado? Daí é que aflora o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da Imaculada Conceição, mulher sem pecado. Para Deus nascer de Maria, ele teve que fazer a natureza de Maria uma nova Eva. Deus teve que fazê-la nascer uma mulher sem pecado. Isto é óbvio. Como ele nascer do pecado? É um fato, meus irmãos.
Para Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nascer humano, necessariamente, Maria, sua mãe, teria de ser uma mulher imaculada, isto é, carne sem pecado. E nascer sem pecado seria coisa impossível. Isto aconteceu por um milagre da graça. Foi um privilégio necessário. Foi em função do bebê divino que Deus faria Maria conceber, é que Deus teve de fazer Maria nascer com uma natureza humana tão perfeita, mas tão perfeita, quanto a gestação do bebê divino exigia. É uma pergunta, quem era esse bebê? Nada mais e nada menos do que a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, esse bebê era o bebê Deus. E é por tal razão que se compreende que o corpo de Deus queria fundir a sua divindade na sua humanidade, de maneira nenhuma poderia nascer de uma genética contaminada. É uma dedução lógica. O corpo de Jesus teria de ser tão puríssimo quanto a sua divindade, porque uma coisa está unida à outra. Isto é óbvio, pois não é verdade que todo o código genético da natureza humana de Jesus haveria de buscar informações genéticas nos códigos genéticos da vida pré-existente na natureza da Santa Senhora? Você compreende? Porque toda a natureza humana de Maria deveria ter uma forma, ser formada numa pureza toda única e especial. Toda a natureza humana de Maria deveria ser formada numa pureza única, porque nessa natureza de mãe nunca poderia estar nenhum código genético culpado ou código genético contaminado que lembrasse a escravidão do pecado, porque isso é passar para o bebê. E é por isso que dentro destes óvulos, dessa puríssima natureza da mãe, única na história, Deus Pai escolheria um óvulo, mas podia ter escolhido qualquer um deles. Um óvulo que o Espírito Santo fecundaria para fazer nascer dele Jesus. Um óvulo puríssimo. Todos os óvulos de Maria eram puros. Aqui se compreende que nenhum dos óvulos de Maria poderia ter em si registrada nenhuma memória de pecado. Nós compreendemos como toda a natureza humana de Maria, por lógica, tinha que ser pura. Portanto, todos os seus óvulos também eram puros. Agora veja bem, Maria não é só mãe de Jesus através do seu óvulo. Toda a natureza humana de Maria é mãe. Maria é matriz da natureza de Jesus. Assim, Maria também é mãe de Jesus através do seu psiquismo. Hoje nós sabemos, cientificamente, que existe uma união perfeita e integrada entre o psiquismo da mãe e a formação do psiquismo do bebê no seu ventre. O que a mãe sente, psiquicamente, o bebê também sente. Irmãos, todas as emoções de uma mãe durante a gestação do seu bebê são registradas no psiquismo da criança no seu seio. Isso é que prova que Maria tem de ser sem pecado também no seu psiquismo, para não traumatizar o psiquismo do filho. Por isso, o seu psiquismo, por natureza e por lógica, também deveria ser puro. E por quê? Porque não só as informações corporais de Maria que estavam no óvulo iam repassar à humanidade de Jesus, mas sim também as suas informações psíquicas iriam ser repassadas para o seu bebê Jesus. E tem mais, irmãos. Por exemplo, é por tal razão que também a memória de Maria deveria ser pura. Você compreende por quê? Porque todas as lembranças da mãe também são repassadas para a memória do bebê no seu ventre. Isto é um fato científico, e assim também todos os pensamentos de Maria. Portanto, se torna bem evidente que era necessário que qualquer um segmento, todos os segmentos da natureza de Maria, fossem integrados numa perfeição puríssima. Isto é uma lógica teológica. E a gente compreende, e isto é óbvio, pois como o mistério da encarnação podia acontecer se assim não fosse? Como poderia um Deus de uma natureza divina perfeitíssima e sem pecado nascer do homem, tirando o seu ser humano de uma natureza corrompida, de uma natureza humana que não fosse uma natureza perfeita e sem pecado?
É, só esse argumento é suficiente para nos provar que necessariamente, Deus teve de fazer Maria ser concebida e nascida sem pecado, por privilégio, pois todos os segmentos da sua natureza não haveriam de ser a matriz do corpo de Deus. E então, foi por tal razão que Deus teve de fazer Maria puríssima, como Ele a fez. Você compreende? Agora, nós podemos entender melhor o que Deus está querendo nos dizer com o anúncio do anjo, quando o anjo diz: Ave Maria, cheia de graça. É o anúncio do grande teólogo do céu, São Gabriel. A verdade cheia de graça que o anjo pronunciou anuncia uma natureza toda perfeita. Cheia de graça quer dizer que não cabe mais nenhuma graça. Maria é cheia de graça no corpo, cheia de graça na alma, cheia de graça no espírito. Maria é cheia de graça em todos os segmentos da sua natureza. Memória, entendimento, sentimentos, etc. E Maria ser assim cheia de graça não só convinha a Deus, mas era imprescindivelmente necessário. Como Jesus poderia nascer? Observe, irmãos. Um Deus todo cheio de graça, Jesus é todo cheio de graça, só poderia ter um corpo humano tirado e formado de uma mãe também toda cheia de graça. É ou não é verdade? O cheio de graça nasce da cheia de graça. Agora você me pergunta, mas como se deu isso? Aqui então entra o esclarecimento de como a Mãe Igreja compreende. Em primeiro lugar, Maria também foi salva por Jesus, não há dúvida nenhuma. Assim também foi Jesus quem mereceu que a mãe nascesse sem pecado. E mereceu por antecipação, você compreende? Quer dizer, antes dele nascer, pelos seus merecimentos antecipados, Jesus salvou sua mãe. Mas vamos explicar melhor como aconteceu essa salvação. Lá no início da vida de Maria, lá dentro do seio da mamãe Santana, naquele primeiro segundo de vida, a ser concebida pelos merecimentos antecipados de Jesus, no momento em que acontece a vida de Maria no óvulo de Santana, Deus retira a memória do pecado da humanidade da Senhora. E assim, naquele primeiro segundinho de vida, pelos merecimentos antecipados de Jesus, Maria se tornou a Conceição quer dizer nascida, né? Conceição Imaculada. Isto é, a mulher que foi concebida sem pecado. E tudo isto aconteceu somente por causa do bebê Jesus. Somente isso. Sabe, irmãos, se por uma fração de segundo sequer, de segundo, a natureza humana de Maria fosse contaminada pelas memórias do pecado, um dia os registros de sua natureza de mãe haveriam de contaminar a natureza de Jesus. E o corpo de Jesus não nasceria perfeito. Você percebe como Maria, por lógica, imprescindivelmente, tinha de nascer sem pecado. Esta é a lógica da encarnação. Se Maria não fosse sem pecado, Maria nunca poderia ter sido mãe da carne de Jesus. É isso, irmão. Maria nascer sem pecado foi uma obra da inteligência de Deus. A encarnação humilhou o diabo. E nós somente temos de agradecer dizendo: obrigado, Senhor, porque a mamãe do céu existe. Se Maria é a mulher sem pecado, não tivesse existido, Jesus, homem de Deus, nunca poderia ter nascido. É isso. Obrigado, Pai, porque a mãe do céu existe. Obrigado, Jesus, porque a mãe do céu existe. Obrigado, Divino Espírito Santo, porque a Santíssima Virgem Maria, Mãe do Senhor Jesus, existe. Obrigado, Senhor, porque Maria é a mulher maravilhosa que você a fez ser. Amém.